nós temos visto que Deus tem falado na sua palavra que aquele que pecar certamente morrerá. O salário do pecado é a morte. Ninguém é capaz de guardar os mandamentos. E basta quebrar um deles para ser réu do juízo, para ser digno do fogo, do julgamento de Deus. Eu creio que todos vocês, ou pelo menos a grande parte de vocês, aprendeu durante a sua infância e adolescência que existem duas balanças, nas quais tem uma que tem as boas obras e outras más obras. Debaixo das boas obras tem um céuzinho que eles desenham, debaixo das más obras eles desenham um infernozinho. E aí eles dizem que para o lado que pender a balança é para onde você vai. Só que isso é uma maneira que os homens dizem. Agora Deus diz que aquele que pecar, morrerá. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Basta um pecado só para estar separado de Deus e morto espiritualmente. Um único pecado é suficiente para estar separado de Deus e espiritualmente morto. Nós vimos, através da lição do tabernáculo, a misericórdia de Deus. Enquanto a lei exigia a perfeita obediência, coisa que ser humano nenhum consegue e nem conseguiu e jamais vai conseguir, Deus, na sua misericórdia, na sua graça, no seu amor, deixou um acesso, um meio pelo qual o homem pudesse escapar da ira de Deus, do castigo de Deus, o qual ele merecia. Isso tudo aqui simbolizava a vinda daquele libertador que precisava vir, mandado por Deus, nasceria sem pai humano e resolveria o problema do pecado. Até a disposição das peças, a posição em que cada peça se encontrava, era de suma importância. E nós vamos ver no último estudo, quando chegar ao final desse estudo, nós vamos ver a importância da posição de cada peça e o que isso tem a ver com esse libertador que Deus prometeu que um dia vai mandar. Vamos agora para, antes de irmos para Números, lembrando só a questão de Nadab e Abiú, eles tentaram chegar até Deus, do jeito deles. Adão e Eva tentaram através das suas folhas, Caim tentou através dos seus frutos, as pessoas na época de Babel tentaram através do seu esforço, através daquela torre, e as pessoas hoje tentam através de tradições, obras, rituais, religiões, chegar até Deus. Mas Deus tem dito que só aceita da maneira dele, e que se alguém tentar chegar na presença dele de qualquer outra forma que não seja dele, o resultado vai ser o julgamento de Deus, o castigo de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Números, que é o quarto livro da Bíblia. Números capítulo 13. Eu vou ler livro de Números, capítulo 13, versos 1 a 3. Eu vou ler agora. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, envia um homem que seja um de seus príncipes. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram príncipes dos filhos de Israel. E aí os próximos versos vai dar o nome de cada um dos espias que foram. Chegando lá, os espias começaram a verificar que tudo aquilo que Deus havia dito era verdade. Deus disse que a terra era boa, e a terra realmente era boa. Deus disse que produzia muito bem, e realmente produzia muito bem. Então vamos ver versos 23 e 24. Alguém pode ler? Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual 2 homens trouxeram numa vara, bem como romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Então, o povo, os espias, aqueles 12, voltam da terra trazendo figos, romãs, uvas, um cacho de uvas tão bonito e grande, que eles colocaram numa vara para que não quebrasse quando eles estivessem trazendo. Então, mostrava realmente que o que Deus disse é verdade. Tudo que Deus diz é verdade. Deus é fiel. Deus cumpre o que Ele diz. E o que Ele fala sempre é a verdade. Então o povo chegou, os espias chegaram e começaram a relatar isso ao povo. Só que alguns
haviam olhado além dos figos e das romãs, haviam olhado o tamanho dos inimigos e ficaram com medo. Eu vou ler os versos 28 até 30. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, vamos parar por aqui. Então eles olharam o tamanho dos inimigos, a força, a quantidade deles e começaram a ficar com medo. Mas Calebe, e nós vamos ver aqui também Josué, eles viram o outro lado daquela coisa, daquela situação. Os outros viram o tamanho do inimigo e eles olharam o tamanho do Deus que prometeu. Alguém pode ler versos 30 até 33. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vive nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos a seus olhos. Calebe disse, vamos, o Senhor nos prometeu, Ele vai nos dar. Agora os outros, não, eles são muito grandes. Nós vamos ser que nem uns gafanhotozinhos perto deles, nós não vamos conseguir, não podemos ir. Deus tinha dito que a terra era boa, e eles confirmaram, era boa. Deus disse que daria aquela terra a eles, aí eles ficaram com medo. Mas Calebe e Josué não, nós cremos no que Deus disse. Ele disse que era boa, é verdade. Agora ele está dizendo que vai dar essa terra para nós, também é verdade. Vamos crer. Mas o povo tomou o lado daqueles 10 espias, se revoltou, e olha só o que eles decidiram fazer. Capítulo 14, versos 1 a 4. Então toda a congregação levantou a sua voz e chorou em alta voz naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O medo deles era tão grande que eles estavam dispostos a voltar para o Egito e ser escravos de novo. A falta de fé deles fazia com que eles quisessem regredir e voltar ao mesmo ponto em que estavam, como escravos. Alguém pode ler versos 5 até 9? Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Então, Josué e Calebe tomaram a palavra e falaram, não vamos ficar assim, gente. Quando fala que eles rasgaram as suas vestes, era uma atitude de protesto, de indignação, dizendo assim, olha, para com isso, gente. Vamos tomar consciência e lembrar quem é o Deus que prometeu isso. Nós podemos confiar em Deus. E eles podiam realmente confiar em Deus. Por quê? Eles já tinham passado o mar. Deus abriu o mar na frente deles. Deus estava dando maná, comida todo dia para eles. Tirou água da rocha. Eles tinham visto inúmeras provas do poder de Deus. Podiam confiar em Deus ou não? Podiam. Só que mesmo assim, estavam com medo. E preferiram
correr, fugir e pensar assim, é melhor que a gente volte para o Egito do que a gente ficar aqui e ser morto. Isso era falta de fé. Fé você não vê nada, você não sente nada, mas espera com certeza. Agora eles viram até as frutas, eles viram o mar abrir, mas mesmo assim não criam. Alguém pode ler versos 10 e 11. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda e a congregação, todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerás em mim? Despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Vejam só o porquê da indignação de Deus. Ele disse assim: até quando este povo me provocará e não crerá, apesar de tudo o que eu já fiz por eles? O que deixou Deus indignado contra o povo de Israel é porque eles não creram. Mesmo Deus tendo dado muitas e muitas provas da sua fidelidade, eles ainda não creram no que Deus falou. Então, como consequência da falta de fé, vamos ler dos versos 28 a 32. Vocês acompanhem comigo. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, dos quais dizíeis que seriam levados como presa, eu os introduzirei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão no deserto. O fato deles não terem crido, o fato deles não terem ouvido o que Deus disse, não terem colocado fé no que Deus disse, fez com que eles continuassem no deserto. E ficaram por 40 anos rodando no deserto, até que morresse toda aquela geração. De 20 anos para cima, morressem todos aqueles, para depois os filhos e os netos daquelas pessoas que desprezaram a terra que Deus prometeu, que aquelas pessoas entrariam. Havia duas exceções, Josué e Calebe. Capítulo 20, 1 até 5, eu vou ler aqui. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Como não havia água para a congregação, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão. Contendeu o povo com Moisés, dizendo: oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes essa congregação do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos animais morramos aqui? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este terrível lugar? Não há cereais, não há figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Vejam só que eles estavam reclamando de Deus. Primeiro de Moisés e de Arão e também de Deus, dizendo assim: olha, por que vocês nos trouxeram a esse lugar ruim? Aqui não tem romãs, não tem figos, não tem uvas. Agora lembra, lá quando os espias foram espiar a terra, o que eles trouxeram da terra que Deus havia prometido? Uva, romã, figos, essas mesmas coisas eles trouxeram. Agora, por que eles não tinham romãs, uvas e figos? Porque eles não creram no que Deus falou. Porque eles desprezaram o que Deus disse. E o fato de agora eles não terem essas coisas era consequência
do desprezo que eles tiveram para aquilo que Deus disse para eles, para com a promessa que Deus havia dado. E agora eles voltam a reclamar de Deus. O ser humano, de um modo geral, é assim. Ele reclama de Deus, ele reclama das coisas, mas nunca está disposto a crer no que Deus diz. Mas sempre está rejeitando aquilo que Deus promete. Deus tem prometido o Salvador, mas muitas e muitas pessoas têm desprezado a promessa de Deus. E depois começam a reclamar que Deus não está ouvindo, que Deus não ajuda, que Deus... Alguém pode ler versos 7 até 9. Disse o Senhor a Moisés: Toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e darás sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Então Deus mandou Moisés pegar aquela vara, e ele e Arão irem, e em vez de bater na rocha, que nem a primeira vez eles bateram na rocha, agora falar a rocha. Simples, né? Só que, vamos ver o que Moisés faz. Alguém pode ler versos 10 e 11. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Só que Moisés vai e bate 2 vezes na rocha. E sai água. Funcionou, não funcionou? Ah, então tá certo, foi do jeito de Deus. Será que foi do jeito de Deus? Deus disse, falai. Mas ele foi lá e bateu. Funcionou aparentemente. Agora vamos ver o que Deus pensou do que ele fez. Verso 12, alguém pode ler. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não cresces em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Deus reclamou com Moisés dizendo assim: porque você não me creu. Então você não vai entrar na terra também. Porque ele não creu, também ele não entraria na terra. Veja como é importante isso que Deus diz. Sempre é a questão do crer. Lá o povo de Israel não creu e desprezou a terra que Deus tinha prometido. Aqui Moisés não creu e em vez de falar, a rocha bateu nela. E também não vai entrar na terra, porque não creu. Capítulo 21. Quando chega essa história do capítulo 21, Arão já morreu, Eleazar, ou Eliezer, depende da versão, ele assume o lugar do seu pai como sumo sacerdote, e aí chega e acontece esse fato no capítulo 21. Alguém pode ler versos, eu vou ler, versos 4 até 6. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Essa frase está mais manjada do que qualquer coisa, né? O tempo todo eles repetindo isso. Aqui não há pão, nem água. E a nossa alma detesta esse miserável pão. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas que os picavam e morreu muita gente de Israel. Então o povo começou a reclamar: Deus trouxe a gente aqui para matar a gente de fome. A gente não aguenta mais comer essa porcaria desse pão que ele dá todo dia cedo. Esse miserável pão. De graça, sem eles precisarem plantar, colher, depois preparar a massa, amassar, sem eles precisarem fazer nada. Todo dia tinha aquele pão para eles. E aí eles começam a reclamar de Deus e dizer assim: e a gente não aguenta mais esse pão porcaria, esse miserável pão que o Senhor está dando para a gente. Rejeitaram aquilo que Deus estava dando para eles.
Então Deus manda cobras picarem o povo. E eles foram picados e muita gente começou a morrer por causa da picada daquelas serpentes, daquelas cobras. E aí o povo então se arrepende da besteira que falou. E alguém pode ler o verso 7. E fazem um pedido a Deus. Então verso 7, alguém leia. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estes serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Então eles pediram assim, olha Deus, tira essas cobras do meio de nós. Já muitos tinham morrido, outros tinham sido picados e morreriam logo, e outros ainda não foram picados. Se Deus tivesse tirado as serpentes, aqueles que já tinham sido picados e não tinham morrido ainda, acabariam morrendo, não acabariam? Será que o plano deles era o melhor? Não era. E vamos ver que Deus fez um plano melhor do que o deles. Olha só, versos 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e põe-na sobre a haste, e será que viverá, todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então Deus mandou pegar uma serpente de bronze, fazer uma serpente de bronze fundida, parecendo uma cobra em bronze, colocar numa estaca, no madeiro, num pedaço de pau, e todo aquele que olhasse seria curado. Existem algumas pessoas que dizem que, tá vendo, Deus deixa que se faça imagens para as pessoas ficarem olhando e adorando. Existem alguns equívocos dessas pessoas quando pensam dessa forma. Um deles é que ninguém estava adorando a serpente. Outra coisa, eles não entendem o costume judaico, o costume hebraico. Quando o judeu ou o povo de Israel via alguma coisa pendurada no madeiro, será que ele pensava o quê? Que era para ser adorado? Então nós vamos ver o que o povo pensava quando olhava aquela serpente pendurada. Outro detalhe interessante é o seguinte, eles dizem que isso é uma prova, só que não era para ninguém acreditar naquela serpente. A serpente era o resultado de castigo. Outra coisa, quem ia curar não era aquela serpente. Então vamos ver dentro do costume do povo, o que eles pensavam quando viam alguma coisa pendurada no madeiro, para a gente poder entender o que passava pela cabeça deles, quando eles olhavam para aquela serpente pendurada num pedaço de pau, numa estaca ou numa haste. Então vamos ler Deuteronômio, capítulo 21. É o próximo livro da Bíblia. Eu vou ler os versos 22 e 23. Quando alguém tiver cometido um crime que mereça a morte e condenado for suspenso num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Tudo que é pendurado no madeiro é o quê? Maldito de Deus. Então, quando alguém, uma pessoa de Israel, via algo pendurado no madeiro, ele sabia que era maldito de Deus. Logo, o povo ali, eles não estavam pensando que eles tinham que adorar a serpente, mas eles estavam pensando, quando eles olhavam, olha, Deus amaldiçoou a serpente. Vejam só, eles foram picados. Aí esse homem olhava lá, olha, Deus amaldiçoou a serpente. E aí ele ficava curado. Aí o outro aqui foi picado, estava lá. Aí esse daqui virava o rosto dele, olha lá, olha, Deus amaldiçoou a serpente. Então quando eles olhavam aquilo, eles não pensavam que tinha que adorar, que tinha que pedir, que tinha que orar para aquela serpente. Não, eles pensavam na serpente. A serpente era fruto de um castigo. A serpente era algo ruim. Mas quando eles olhavam a serpente pendurada no madeiro, eles pensavam assim, olha, Deus amaldiçoou a serpente. E aí eles eram
curados. Isso é muito importante da gente entender para não ficar confuso, porque Deus não se contradiz. Em nenhum lugar Deus mandou adorar essa serpente. Em todos os lugares da Bíblia diz, não adorarás imagens de escultura. Aqui Deus só estava mostrando para o povo que Deus tinha amaldiçoado a serpente. A maldição de Deus, o castigo de Deus caiu sobre a serpente. E aí eles eram curados. Em nenhum lugar oraram a serpente, pediram para ela, e nem dela saiu alguma virtude. Simplesmente eles olhavam e diziam, Deus amaldiçoou a serpente. E eram curados então. Deuteronômio, capítulo 34, alguém pode ler versos 4 e 5. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Moisés morreu, não pôde entrar na terra, a viu de longe, mas não pôde entrar. E aí Deus providenciou um substituto para estar sendo usado por Deus para guiar o povo de Israel. Então ele escolheu a pessoa de Josué, que era o servidor, o ajudante de Moisés. Próximo livro da Bíblia, livro de Josué, conta a história do povo de Israel sob a liderança de Josué. Capítulo 1, versos 1 e 2, alguém pode ler. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus disse para Josué que ele agora seria um instrumento de Deus e que era para ele pegar o povo e levar o povo para dentro da terra de Canaã. Aquela terra que o povo, 40 anos antes, não quis entrar, desprezou, porque faltou fé. Agora Deus manda entrarem naquela terra. Capítulo 2, versos 1 até 3 eu vou ler. De Sitim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Antes de lermos os 2 versos, não parece estranho? 2 pessoas, 2 homens, que conheciam as leis de Deus, o que eles foram fazer de noite na casa de uma prostituta? Não parece uma coisa estranha? Mas vamos ver o resto para a gente poder entender o que eles foram fazer lá. Versos 2 e 3. Deu-se notícia ao rei de Jericó. Vê, esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, tira fora os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Suponhamos que apareça alguém que você nunca viu na frente. Você ia deixar ele entrar na sua casa? Não, né? Então seria a mesma situação ali em Jericó. Eles espiaram a terra. Perceberam que foram vistos, tinham que se esconder em algum lugar. Quem que abria a porta da casa para 2 caras estranhos? Ninguém. Agora, onde 2 homens estranhos poderiam entrar, ser aceitos, sem levantar qualquer suspeita? Somente na casa da prostituta. Eles não está dizendo que eles entraram lá para fazer as bagunças ou para fazer coisas. Está dizendo que eles entraram lá para se esconder. Mas algumas pessoas às vezes criticam a Bíblia sem entender toda a situação. Josué, capítulo 2, versos 9 e 10. Alguém pode ler? Eu sei que o Senhor vos entregou esta terra. O terror de vós apoderou-se de nós, e todos os habitantes da terra estão desanimados por vossa causa. Ouvimos dizer como o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e como, além do Jordão, tratastes os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, os quais votastes ao interdito. Aquela mulher, embora fosse uma prostituta, quando ela começou a ouvir as coisas que Deus estava fazendo na nação de Israel,
ela começou a mudar a sua maneira de pensar. Houve um certo arrependimento, mudou o pensamento e a atitude daquela mulher. E ela começou a dizer assim, olha, o que esse Deus de vocês tem feito é algo assim incrível. E aí aquilo começou a despertar nela um certo interesse por esse Deus maravilhoso. E aí uma mudança na maneira que ela pensava. Então aqueles espias falam algo importante para ela, versos 18 e 19. Alguém pode ler? Se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Então, eles estavam dizendo assim, se você colocar uma fita vermelha na janela da sua casa, quando nós viermos aqui para destruir a cidade, você e quem estiver dentro da casa não vão perecer. Agora, se vocês não colocarem essa fita vermelha, então nós não temos obrigação nenhuma com vocês. Então vamos ler agora Josué capítulo 6, verso 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Deus mandou então eles cercarem a cidade de Jericó. E aí eles cercaram por 6 dias, no 7º dia deram 7 voltas, e aí Deus derrubou as muralhas de Jericó. Vejam só a fé de Raabe, versos 22 a 24. Disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da prostituta e tirai-a de lá com tudo o que tiver, como lhe juraste. Assim entraram os jovens espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e tudo o que tinha. Tiraram também todos os seus parentes, e puseram fora do arraial de Israel. Então a cidade e tudo o que nela havia queimaram a fogo. Mas a prata, ouro e vasos de bronze e de ferro deixaram para o tesouro da casa do Senhor. Vejam só, Raabe foi a única que foi salva daquela cidade, ela e sua família. Mas ela foi salva por quê? Talvez porque ela era boazinha? Talvez porque ela guardava os mandamentos, então? Não. Mas por um fato de ela ter crido. E vejam só, ela podia ter ficado com vergonha de colocar aquela fita vermelha. Ou então, ter medo, de repente vão me acusar de traidora, de repente não dá certo, Israel perde a batalha, eu vou ser traidora, eles vão me matar. Mas não, ela acreditou e colocou aquela corda vermelha, aquela fita vermelha e foi salva. Não pelos seus méritos, mas porque creu e colocou a marca ali. Isso nos lembra aquela história da Páscoa, quando o povo de Israel colocou o sangue na porta. Aqueles que estavam dentro da porta que tinha sangue, resultado foi vida. Quem estava fora ou não tinha sangue na porta, resultado foi morte. Aqui também, aqueles que estavam dentro da casa marcada pela cor escarlate, cor vermelha, vermelho vivo como um sangue, resultado foi vida. E aqueles que estavam em outras casas ou fora dali, o resultado foi morte. Sempre Deus enfatiza o fato de que não são os nossos méritos, mas aquilo que nós cremos. Vamos para Josué, capítulo 11. Alguém pode ler, verso 23. Assim Josué tomou toda essa terra, conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Então, o povo de Israel tomou conta de toda a terra de Canaã, entraram ali na terra que Deus deu, e aí aconteceu de morrer Josué e de morrer aquela geração toda.
E aí o que acontece com o povo de Israel? Juízes, capítulo 2, próximo livro da Bíblia, capítulo 2. Eu vou estar lendo dos versos 7 até 19. Então eu vou estar lendo uma parte, explicando e depois a gente vai continuar. Verso 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no termo da sua herança em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, aquele que os tirara da terra do Egito. Foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram. Provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. O povo de Israel foi deixando Deus de lado, abandonou Deus, provocou Deus a ira e, em vez de servir a Deus, começaram a adorar a Baal e a Astarote, que eram outros deuses. Começaram a adorar imagens. E aqueles deuses, uma das práticas daquela religião que eles seguiam, dos que adoravam a Baal e a Astarote, era até sacrifício de crianças, orgias, coisas horríveis. E o povo abandonou Deus de lado e foi atrás dessas coisas que eram contrárias a Deus. Alguns às vezes dizem assim, mas o que eu acredito hoje não vai contra Deus. Mas somente o fato de você deixar Deus de lado e ir atrás de outras coisas, ou de outros seres, ou de outros deuses, ou de outras pessoas, em vez de ir atrás de Deus, já é algo que provoca a Deus, a ira. E vamos ver a consequência deles terem provocado Deus a ira, deles terem abandonado Deus, deixado Deus de lado e ido após outras coisas. Continuando a ler, vamos ler agora verso 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espoliadores, que os pilharam. Entregou-os nas mãos dos seus inimigos ao redor, aos quais não mais puderam resistir. Por onde quer que saíam para lutar, a mão do Senhor era contra eles para o mal, porque o Senhor lhes tinha jurado e estavam em grande aperto. Então levantou o Senhor juízes e os livraram das mãos dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho pelo qual seus pais andaram em obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor levantava juízes, o Senhor era com juiz e os livrava das mãos dos inimigos. Todos os dias desse juiz, pois o Senhor se arrependia em razão do seu gemido e por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então, quando o povo de Israel estava em aperto, como escravo, aí eles se lembravam de Deus. Aí Deus levantava juízes, pessoas, para estarem guiando o povo de Israel. Dentre esses juízes, tem a história de Otoniel, de Eude, de Gideão, de Sansão, entre outros mais, até chegar em Samuel, que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas, quando aquele juiz estava à frente do povo, então o povo oferecia o sacrifício, estavam confiando no que Deus dizia, e as coisas iam bem para o povo de Israel. Mas morria aquele juiz, eles se esqueciam de Deus novamente, e voltavam a adorar outros deuses, e voltavam a fazer aquilo que era contrário ao que Deus diz, e voltavam
as práticas antigas e provocando Deus a ira. Aí Deus mandava outro castigo, aí o povo se arrependia de novo. E todo esse período é o período dos juízes, 200 anos da história de Israel, onde o povo ia após outros deuses, Deus pesava a mão, vinha o castigo, aí Deus levantava um juiz, esse juiz livrava o povo de Israel, aí o povo ia bem. Quando o juiz morria, o povo voltava a adorar outros deuses, e foi por 200 anos. Verso 19. Mas quando o juiz falecia, reincidiam e se corrompiam mais que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Quando a pessoa abandona Deus e vai atrás de outras coisas, quando a pessoa adora outras coisas e não adora a Deus, quando a pessoa pede para outras entidades, Deus chama isso de um duro caminho. E o que Ele espera das pessoas é um arrependimento, uma mudança de pensamento e atitude. 1 Samuel, vamos ver no final a história do último juiz, que é Samuel. Então vai terminar Juízes, vai ter o livro de Ruth, que é bem pequenininho, e aí vem Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versos 5 e 6. Disseram-lhe: estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como têm as outras nações. Porém, esta palavra não agradou Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Então o povo pediu: olha, Samuel, nós queremos um rei, alguém para mandar em nós. E aí o Samuel ficou assim, bastante triste com aquilo, porque Samuel era a pessoa que Deus estava usando para estar à frente do povo. Talvez ele se sentiu um pouco rejeitado. Mas vamos lembrar um pouquinho, Israel estava pedindo o quê? Um rei. Lá no Monte Sinai, quando Deus fez o acordo, o pacto com a nação de Israel, que deu os 10 mandamentos, antes de dar os 10 mandamentos, Deus propôs um pacto, não propôs? Vós, o meu povo, nação santa, propriedade peculiar. Quem que era o rei de Israel, na verdade? Deus. Exatamente, responderam certo. Deus era o rei de Israel. Só que agora Israel estava querendo um homem para ser rei deles. É como se estivessem dizendo assim: Deus não serve mais para nós queremos uma pessoa agora. E é isso mesmo que Deus pensou, que Deus falou que era. Esse era o problema de Israel. Eles estavam rejeitando não Samuel, mas rejeitando o próprio Deus. Olha só o verso 7. E o Senhor lhe disse: ouve a voz do povo em tudo o que te disser, o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. O povo de Israel rejeitou Deus, disse que não queria mais Deus como o seu rei. Deixou Deus de lado porque queria ter um homem para estar à sua frente. Hoje muitas pessoas fazem igual. Preferem adorar a imagem de um homem, preferem seguir os ensinamentos de um homem ou de uma religião e dizem: Deus, fique de lado. Eles tinham a escolha entre continuar aceitando Deus como seu rei ou pedir um homem para estar à frente deles. E eles escolheram os homens. Agora você também tem uma escolha entre ouvir o que Deus diz para você e crer no que Ele diz, ou ir após homens, imagens de homens, pensamentos de homens, religiões de homens e deixar Deus de lado. O que você vai escolher? No próximo estudo, nós vamos ver o que Deus vai dizer, quais as consequências dessa escolha do povo de Israel. O que vai acontecer com esse rei que eles escolheram? E quem vai ser um rei que depois Deus vai colocar no lugar desse? Qual vai ser realmente a maneira que Deus olha para uma pessoa? O que é que você vê em uma pessoa quando você olha? Tem pessoas que preferem olhar o caráter, ou o status, ou o que for. Mas
Quando Deus olha para alguém, o que é que ele realmente atenta? No que é que ele atenta? Aonde ele dá valor numa pessoa? O próximo estudo, a palavra de Deus, vai responder isso para a gente.